Jesus. Agora a mãozinha assim, ó. Mãozinha lá embaixo. Diaconisa Sabrina! Pode ser melhor, gente. Ela hoje falou assim: pastor, não desiste do seu fenômeno da natureza, não. Essa daqui é furacão, gente. De vez em quando eu falo assim: Sabrina! Ela, o que foi, pastor? Eu falei hoje para ela que existem pessoas problemáticas e pessoas com problema. Quem são as pessoas problemáticas? São aquelas que têm problema com todo mundo. Essa é muito difícil. Mas as que têm problema, a gente gera a solução, porque tem um coração ensinado. E eu falei para ela, o primeiro dia que Sabrina chegou aqui, ela estava de coque, um vestidinho azul, e ela chorando, e nós levamos ela para casa. E teve um dia que ela foi a pé para casa, e eu briguei com ela. Falei assim: tu nunca mais faça isso. Ela: não, pastor. Eu falei assim: eu não sou outro pastor, eu sou esse pastor. E as ovelhas que me deram a oportunidade, eu vou cuidar, mesmo que às vezes eu não possa cuidar. E eu tenho visto muita evolução nela. E ela, tipo assim, é igual um furacão, né? Igual Tar, né? Às vezes, tal, é sério. É o Sabrina. Mas eu nunca vi a Sabrina me respondendo. Eu nunca vi a Sabrina. Se tem algum buchicho, não chegou ainda até mim, vai chegar. E ela hoje me mandou um texto. Peguei ela de surpresa. E ela falou assim: pastor, será que eu sou capaz? Eu falei assim: filho, eu não estou preocupado com a tua capacidade. Eu estou esperando o teu começo. Porque quem é grande hoje, um dia foi pequeno. E eu quero falar algo para você, filha. O meu ministério é de legado. Não se importa se você vai errar. Se importa em ser um canal do Senhor. E que você seja uma bênção. E eu estou muito feliz. Você chegou aqui, você sozinha, com alguns questionamentos. E hoje está ali, ó, com seu filho, com seu esposo. Ele está bonitão hoje, ó. Ele já veio preparando, falando, o intercedor. Já veio já de sabe? E eu quero falar diante da igreja: obrigado. Porque ovelha, pastor não escolhe ovelha, mas ovelha escolhe pastor. Obrigado por cada palavra, obrigado por tudo. Muitas das vezes você não sabe, mas oi pastor, como que o senhor está? Oi pastor, é pouquinho, mas você não sabe o canal de Deus que você foi para a gente. E esse altar, eu não estou te convidando não é um convite, é um chamado, porque Deus já plantou isso em você. Então que Deus abençoe. Igreja, coloca a mão assim para frente. Senhor, aqui está sua filha. Nós sabemos, Pai, que nós somos seres que muitas das vezes o Senhor coloca uma porta, mas nós não se achamos capazes de entrar por ela. Mas o Senhor enviou pastores, o Senhor enviou, Pai, homens e mulheres nesta terra, que faz com que aquelas pessoas que é cheia de poder, cheia de algo que o Senhor depositou, entrem nas portas. E hoje, Pai, eu creio que a tua filha está dando um pontapé inicial a um ministério lindo que o Senhor preparou. E eu quero terminar essa oração, Pai, liberando um decreto sobre a vida da Sabrina. Que nos lugares aonde o Senhor a levar, que ela seja a autoridade e o governo daquele lugar. E que ela seja, Pai, a boca de Deus. E que independente dos demônios que estejam ali, eles irão conhecer o Deus da Sabrina em nome de Jesus. Eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga: amém. Shalom, igreja.
Eu não sou chorando assim, vocês sabem. Mas o Espírito Santo hoje palestrou comigo o dia todo e hoje eu estou assim, chorando demais. E primeiramente eu quero agradecer e louvar o meu Deus por essa oportunidade. É uma responsabilidade a qual eu sempre corri e fugi por não me ver capaz. E segundo, agradecer ao meu pastor André, pastora Nádia, pastor Sni e pastora Kate, que foram as primeiras pessoas a acreditarem em mim, mesmo quando eu não queria ser cuidada, não queria ser notada, fazia de tudo, mesmo desse tamanho, para ficar invisível, e eles me enxergaram, eles me motivavam, eles me abraçaram. E através de mim veio meu esposo, veio meu filho, veio minhas irmãs, meus pais estão aqui hoje me dando a honra, a presença, vocês, pessoas que eu convidei, eu louvo a Deus e agradeço de verdade por cada um aqui presente. Eu sei que para a palavra, pelo Senhor que vocês estão aqui, mas para mim isso é uma honra e um privilégio, porque por muitas vezes eu corri. Sem muitas delongas, vou ser bem breve. Eu quero iniciar a ministração, estamos no mês do avivamento, em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Aleluia. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. No capítulo 1 fala sobre a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus, e também sobre a escolha de Matias, que foi o apóstolo que ficou no lugar de Judas. Já no capítulo 2, já inicia, fala sobre o dia de Pentecoste, que foi o avivamento coletivo. Mas eu não vou falar especificamente sobre esse avivamento. Eu vou falar sobre uma pessoa que viveu, uma pessoa individual, a qual viveu esse avivamento, a qual foi transformada, e eu pude ver o avivamento verdadeiro do Senhor na vida dele. O Espírito Santo me conduziu a falar de Pedro. E a Bíblia relata em vários livros quem era Pedro. Hoje eu vim falar um pouco sobre a sua transformação. Pedro foi um dos primeiros apóstolos escolhidos pelo Senhor. Em Mateus 4, 18 e 20 relata, e nomeado discípulos em Mateus 10, 1 ao 4. Ele acompanhou Jesus, viu de perto muitos milagres e maravilhas, e lendo a Bíblia, pude ver o quanto ele era um homem simples, direto, emotivo, impulsivo, bem sanguíneo. Mas ele sempre foi muito ativo e participativo no ministério de Jesus. Ele era muito ousado, tanto que ele foi o único e corajoso a pedir a Jesus para ir até ele e andar sobre as águas. Esteve presente na transfiguração. Foi o primeiro a responder, confessando a Jesus que ele era o Cristo, Filho de Deus, lá em Mateus 16, 16, 17. Cortou a orelha do Malco, que era um servo do sumo sacerdote, e também negou Jesus. Após a ascensão de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, Pedro fluiu em seu ministério. Mas enquanto estava com Jesus, ele observou e aprendeu. Ele observou, aprendeu, e após Jesus subir aos céus, ele facilitou para o Espírito Santo para a sua transformação. E eu vou deixar uma frase para vocês que me marcou a minha chegada aqui na SCM. Seja um facilitador. Gente, quando eu cheguei aqui na ICM, o pastor falou, estava um pouco ferida, machucada. Obrigada, amor. Meu Deus. E eu não queria ser muito notada. Eu só vim aqui para adorar e voltar para casa. Só que a cada culto que eu vinha, o Espírito Santo fazia algo diferente dentro de mim. E cada culto que o pastor chamava aqui na frente para eu receber a oração, era sempre algo diferente, como é até hoje, em algo particular, eu vinha. No início eu ficava um pouco com vergonha, o Espírito Santo falava, até quando você vai ficar aí no seu lugar, deixando de receber o que eu quero fazer em sua vida? Você mesmo está se impedindo, você mesmo está se retendo, não se contenha. Porque a cada vez que você vem nesse altar, se derramar,
eu estou fazendo algo novo, diferente em você. E eu sentia algo muito diferente. Falei assim, não, eu vou. E a cada vez que ele falava, vem aqui na frente, eu vim. E eu recebi algo diferente, eu era curada. E eu era transformada. Quem me conhece, meus pais que me conhecem desde criança, eu tenho muito a ser transformada, moldada e mudada ainda. Mas quem me conheceu no mundo sabe que eu já não sou a mesma de antes. E aquele que se permite ser moldado, vive o extraordinário e sobrenatural de Deus. Não é fácil, mas você vive, você tem que facilitar. E quando Pedro facilitou para o Espírito Santo fazer o mover através da vida dele, em Atos 3,6 fala sobre a cura de um coxo, onde Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A autoridade e a ousadia de Pedro, guiado pelo Espírito Santo, operou um milagre. Quantas vezes a gente se retém? Às vezes falta isso na gente. Coragem, ousadia. Se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Facilitar, porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer através das nossas vidas. E o Espírito Santo me confrontava nessa tarde, quando falou assim, o que você tem feito, Sabrina? O que está transbordando em você e através de você? Quem era Pedro? Era Simão, antes, e quem era ele naquele momento? Quem era você antes e quem é você hoje? O Espírito Santo te pergunta nessa noite, quem era você antes? E quem é você hoje? Você já não é o mesmo? Ou vocês ainda continuam a mesma pessoa por medo, frustração, preocupação, insegurança? Quem é você? Não, já não sou mais o mesmo, Sabrina. Como você disse, você já não é mais o mesmo. Tenho que permitir o Espírito Santo trabalhar. Amém. Dá ainda mais lugar. Permita que Ele complete aquilo que Ele começou em você. Dá lugar. Em Atos capítulo 8, do 14 a 17, relata que Pedro e João foram enviados a Samaria para orarem pelo povo que receberam a palavra de Deus, para que recebessem o Espírito Santo. Aquele que antes era impulsivo e agia pelas emoções, já não é mais o mesmo. Ele é um apóstolo. Ele é guiado pelo Espírito Santo e através dele é feito sinais e maravilhas. Olha que tremendo. A Sabrina que antes era oprimida, a Sabrina que antes era rebelde, a Sabrina que antes dava trabalho, que era um bode, literalmente não ovelha, hoje às vezes é procurada para fazer uma oração, hoje às vezes é procurada para receber um conselho. Agora analisa, se autoanalisa, vê quem você é hoje, que você era antes, que você é hoje. Você é aquilo que o Espírito Santo quer de você, aquilo que Deus quer de você? Não é, não, Sabrina, mas eu ainda estou no caminho. Então continua. Não perca o foco. Por um determinado momento eu me desviei do foco, não saí da presença, mas eu fiquei cega e permiti que a frustração, a tristeza entrasse no meu coração. E eu quase desencaminhei. Eu estava adorando Deus em casa, não estava em comunhão com os irmãos. E nós precisamos dessa comunhão, porque é através dessa comunhão que às vezes a gente é renovado. Como eu fui aqui abraçado pelos meus pastores, o pastor chamou a atenção. Meu marido estava, na hora que ele ouviu o áudio, meu marido ficou assim, olhando. Eu nunca tinha visto isso. Ele está brigando com você, mas a pastora, porque você veio para casa a pé? Eu falei, e ele? Isso já mexeu um pouco com meu esposo. Porque ele viu, tem algo diferente nessa igreja. Essa igreja cuida. E é bom a gente ser cuidado. Eu sou um tipo de pessoa que sempre cuido. As pessoas sempre me preocupam em ser cuidado, mas eu nunca tinha sido cuidada assim. E eu fiquei assim, esse negócio é bom, é diferente. Tem alguém se preocupando com você, tem alguém te mandando mensagem, chamando a atenção. E isso mexeu não só com ele, mas comigo. E eu pude ver o amor. Eu falei assim, não posso perder o foco, vou voltar a focar em Cristo. Não posso me desviar desse caminho. Ele requer mais de mim e Ele requer mais de você nessa noite. Em 2 Crônicas 7:14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Só o pastor recebeu. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, a chave está na sua entrega. A chave está em você se humilhar perante o Senhor e se entregar perante o seu altar. A chave está no orar, se derramar. Não importa o que você fez, porque o Deus é aquele Deus que perdoa e joga teu pecado no mar do esquecimento. Mas importa sim, se você se arrependeu e mudar, não voltar a cometer os mesmos erros, não voltar a fazer o que você fazia antes. Só que essa mudança começa aos poucos. Não tenta largar de uma vez. Por que eu estou falando que é aos poucos? Porque eu vou dar um exemplo para vocês do dia a dia, no caso do meu dia a dia. Eu era mais magra. Eu não engordei do dia para a noite. Então eu não vou emagrecer do dia para a noite. Então não é assim que você vai ser transformado do dia para a noite. É aos poucos, irmãos. Porque às vezes a gente chega com aquele gás, com aquela fome, com aquela coisa. Glória a Deus. Que o primeiro amor permaneça em você. Mas tenha paciência com você. Um passo de cada vez. Não estou falando para você ter paciência e ficar ali sentado esperando. Não, irmão. O que eu posso começar? Onde eu posso iniciar? É aos poucos. Em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista de você, da sua chamada, do seu ministério, do seu casamento, da sua família, daquilo que Deus confiou a você. Não desista. Às vezes a gente cria muita expectativa nos outros e se desfaz de nós mesmos. Não acredita na gente. Somos os primeiros a se auto-sabotar. Eu sou assim, irmão. A vida toda fui assim. A minha vida inteira. Para eu ir, minha mãe e meu pai sabem, só com trampo. Vai. Para eu ir Magé a primeira vez, eu com 15 anos, minha mãe falou, vai lá sozinha fazer isso. Eu, muito sangue de Cristo. Ela, vai? Eu falei, mãe, eu vou me perder. Ela, não vai. Você vai sair perguntando, você vai chegar onde você tem que chegar e você vai voltar para casa. E fui. Fui minha primeira vez estudar, me matricular do curso, centro da cidade, Cinelândia. Nunca tinha saído de casa sozinha para longe. Sempre minha mãe me levava. Eu, mãe, me leva. Ela, não, você vai sozinha, você não vai se perder, porque eu fui fazer a matrícula com você. Chegando lá, estudei para voltar para casa. Rodei, me perdi. Falei, não, vou voltar para o mesmo lugar que eu estava. Eu digo, mãe, ela quer que foi? Sabrina, eu me perdi. Ela, eu não acredito, Sabrina. Eu não vou ter que sair daqui agora para ir no centro da cidade te buscar. Olha a hora que eu vou chegar, a hora que você vai voltar. Volta para onde você estava. Aí ela foi me dando as instruções. Aí eu me localizei e voltei. Então eu sempre fui uma pessoa com muito medo. O medo foi a minha maior e pior prisão. Onde eu me sabotei. Onde eu muitas vezes desacreditei em mim. E eu fui refém dele, do medo, da minha prisão por muitos anos. Onde eu não acreditava em mim, eu achava que eu ia continuar no mesmo lugar, que eu não ia ser ninguém, não ia ser nada. E nem meu ministério, ao qual o Senhor já tinha me feito tantas promessas. Mas basta uma pessoa acreditar em você, mesmo que você não acredite. E os meus pastores, pastora Kate, pastor Osni, me receberam e acreditaram. E eu não queria nada. E eles começaram a me dar coisas para fazer. A pastora de cara, irmã, vamos para a recepção, me chamou assim, meu Deus, como é que eu vou dizer não? Ela veio toda carinhosa. Aí eu, amém, irmão. Falei, meu Deus, eu não queria mais trabalhar, eu só queria ser o Espírito Santo. Não, você já botou a mão na arada, não dá para retroceder não quando te tem mais como criança, não. Irmão, quem botou a mão na arada, quem já pisou no Santo do Santo, não sabe ver outro lugar. Não dá para retroceder, não dá para voltar atrás. Deus não tem mais você como criança. Então eu falei, amém. E ali segui. E por eu permitir ser cuidada, e por eu permitir facilitar, hoje eu vivo uma das coisas a qual eu orei por 7 anos. O qual eu chorei, o qual eu jejuei, o qual eu fiz campanha, o qual eu subi monte.
Quero ver minha casa, eu e minha casa servindo ao Senhor. Meu esposo na presença de Deus. Hoje, irmãos, ele é um outro homem. Ele é um obreiro abençoado na casa de Deus, um marido melhor. Aquele homem que me feriu tanto com palavras, que me botava para baixo, eu sabia que não era ele, era o que estava nele. Ser um homem liberto, transformado pelo Espírito Santo, é gratificante. Ver meus pais caminhando, a minha irmã, minhas irmãs. Falei, Deus, o Senhor me fez uma promessa ainda criança, onde o Senhor alcançaria toda a minha família. Então eu me apeguei. Aonde eu estiver, eu me apeguei. O Senhor vai fazer. Mesmo que hoje eles sejam, segundo a Bíblia, a minha parentela, eu recebi. Então, Pai, me permita ver o Senhor completar a obra. Não deixe o inimigo levar nenhum. O Senhor me prometeu. E a tua palavra diz em Números 23 e 19 que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor prometido não haveria de cumprir? O que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Mas depende do seu posicionamento, da sua transformação, da sua mudança. Em Atos 5, capítulo 12, Atos 5, versículo 12 e 16, relata sobre os milagres e prodígios que eram feitos através dos apóstolos, onde a multidão que criam no Senhor transportava os enfermos para as ruas e colocavam em leitos para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Vocês viram que a transformação de Pedro foi algo tão grande que ele transbordava tanta presença do Espírito Santo que ele era respeitado e era visto como servo de Deus. Onde a multidão cria que através da sombra dele seria curado. Onde através da sombra dele ele viveria o extraordinário. Aquele homem, a qual era impulsivo, sanguíneo, a qual ninguém dava nada, era só um pescador comum. Bastou uma pessoa, não uma pessoa qualquer, Jesus. Bastou alguém acreditar. E o Senhor acredita em você. Jesus acredita em você e no seu ministério. Só confia e vai. Seja essa influência. Faça as pessoas te admirarem pela transformação que Jesus fez em você. Pelo que Jesus faz através de você. Não seja influenciado, não. Não para coisa ruim. Vamos ali fazer aquilo ali, coisa errada. Fulano, você... Não seja influenciado por isso, não. Mas influencia. Hoje eu vou estar lá na casa do Senhor louvando. Fulano, vamos. Vamos lá adorar, vamos. Fulano, vamos buscar, estou precisando, vamos. Seja influenciador. Influenciador de Jesus. Aleluia. Em Mateus 16, 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isso a Pedro antes da transformação dele, e através de Pedro a igreja do Senhor foi edificada. Jesus disse para Pedro em Mateus 16, 18. Pedro começou a viver o extraordinário de Deus a partir de Atos 2. Agora, Jesus já sabia. Pedro nem sonhava, imaginava. Ele ainda era o velho homem, ele ainda era Simão. O que Jesus te disse, o que vai fazer na sua vida? Não olhe as suas condições, não se atente a isso. Não se atente no seu momento, não se atente ao seu sofrimento. Só confia. Por mais que você não veja, creia. Porque a palavra de Deus diz que a sua fé tem que ser como, mesmo que seja pequena, como um grão de mostarda. Então quer dizer que a sua fé tem que existir, não importa o tamanho. O seu estado de agora não define o seu futuro. O seu momento não define o seu estado final. Você será um instrumento de Deus tão poderoso quanto Pedro. É só permitir ser moldado. É só buscar a transformação e o Espírito Santo. Você sabe o que Jesus diz em João 14, 12? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que incrível. Jesus passou por essa terra, curou leproso, coxo, cego, expulsou demônios, expulsou legião,
Deus operou tantos sinais e maravilhas, coisas extraordinárias. E falando que a gente vai fazer coisas maiores do que Ele. Irmãos, é para quem crê. Eu quero viver esse extraordinário de Deus. Eu quero que o Senhor faça coisas assim através da minha vida. Só que para isso tem que se permitir ser moldado. Ser forjado dói, irmão. Às vezes a gente é perseguido pelos de casa, ou pelo amigo mais próximo. É forjado, às vezes alguém pelo trabalho te perseguindo. E às vezes a gente fica com raiva. Pô, fulano tá tribulado. Irmão, não olha assim com esse outro. Não é ele. É o que está nele. É porque o inimigo sabe o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. E ele quer impedir esse acontecimento. Então ele vai fazer o que? Ele vai te tribular. Ele vai tentar te tirar do foco. Vai tentar te jogar para fora. Ele vai fazer de tudo para que você não siga. Para que você perca o foco em Deus. Você será o instrumento que fará coisas muito maiores que Deus. A mudança, como eu disse, é aos poucos. Comece devagar. Comece abandonando os vícios. Imagine se Deus derramasse em você tudo de uma vez o que Ele prometeu para você. Imagina eu pegando meu filho Flavinho. Deus prometeu algo de extraordinário. E já de cara depositar nele 50 quilos, ele vai suportar? Não vai. Assim é Deus conosco. Ele fez promessa, mas Ele vai depositando aos poucos. Conforme você vai passando dessa fase, conforme você vai se permitindo ser moldado, e conforme você vai mudando, Ele vai depositando. Opa, Sabrina já amadureceu nisso. Pastor Nenel já cresceu nisso. Eu posso colocar mais uma coisa. Francisco já venceu isso. Vou acrescentar mais isso. É aos poucos. Não dá pra gente abandonar de uma vez. Como é que eu vou começar? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Seu vício, seu problema? Ah, Sabrina, eu fumo. Ah, Sabrina, eu bebo. Ah, Sabrina, eu fico muito tempo na internet. Começa devagar. Ah, hoje deu vontade de fazer. Não vou fazer hoje. A gente não vai largar do dia para a noite. Deus pode fazer, se você tiver fé. Mas é também a chance de você voltar. Pior, é muito grande. É igual uma dieta. Segunda-feira eu começo. Larga tudo. Não dá uma semana, tu tá pior do que antes. Ainda começa a engordar quase o dobro. É aos poucos, irmãos. É gradativo. Jesus é a luz. E quando você ora, lê a Bíblia, jejua, se aproxima, você se torna íntimo. E na luz Ele te mostra o que mudar. Você passa a ser transformado. O que te causa vergonha e o que te causa dor. O que te impede de se posicionar diante do Senhor. Vou terminar aqui. Já são 8h51, já passei. Eu prometi o pastor 8h45. O que te impede de se posicionar e fazer aquilo que Deus te prometeu? Aquilo que Deus quer de você. Outra frase que eu cheguei aqui na ICM me marcou muito, que o pastor disse, pastor André. A primeira foi: seja um facilitador. A segunda é: decisões mudam destino. Para o seu destino ser mudado, você precisa tomar uma decisão. Eu não posso fazer por você, mas você pode fazer por você. Sabrina, não tenho coragem. Se o Espírito sentir ardendo no seu coração, quando o pastor vier te chamar para orar, esquece tudo, esquece o mundo. Só vem e se derrama, se entrega no altar. Que é a partir dessa entrega que o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Porque você ali já está vencendo uma barreira. Decisões mudam destino. Decida hoje mudar o seu destino perante Deus. Decida não mais ser como antes. Decida não ficar no mesmo lugar, prostrado, com medo, acomodado, parado. Decida fluir. Decida seguir. Mas vai. Porque você não vai sozinho. O Espírito Santo vai com você. E em determinados momentos, Jesus vai até te pegar no colo. Mas você não vai estar só. Aleluia, glória a Deus, pastor, vem. Ia ser bem breve. Aleluia. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez no altar do Senhor ministrando, pela oportunidade de confiança do meu pastor. Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história
história teve um começo e um